Saudações, meus caros. Como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, vamos dar continuidade aos conteúdos de sociologia e hoje a gente vai discutir um pouco sobre a produção sociológica contemporânea. O que é que tem sido discutido, o que permanece dos chamados clássicos, quais são os temas atuais e como eles são abordados, alguns pensadores ao redor do mundo, principalmente, na verdade, na Europa e Estados Unidos, e como essa sociologia ela tem trilhado esses rumos, esses caminhos da chamada contemporaneidade. Ok? Então, vou fechar aqui para a gente ir para o slide. A produção sociológica contemporânea. Bom, como vocês bem sabem, a sociologia ela é uma ciência que surge no final do século XIX e início do século XX. Na verdade, no século XX ela já vai se consolidar como uma ciência humana, como uma ciência social. Interessante de perceber, e é preciso que isso apareça de forma clara, que alguns nomes de filósofos, de historiadores, de economistas, de cientistas políticos acabam, de certa forma, aparecendo em alguns contextos com contribuições ao pensamento sociológico. Exemplo, Marx. Marx tanto aparece para a gente como jornalista, como aparece como filósofo político, como aparece como economista, como aparece como sociólogo. Por quê? Porque apesar de Marx ter produzido muito conhecimento antes da sociologia ter se consolidado enquanto uma ciência social, algumas dos estudos, das observações e de suas obras dialogam muito com o conhecimento sociológico. Então, por isso, quando a gente pensa em sociologia, é muito natural que a gente pense em três nomes. Dependendo se você quiser ampliar, é possível pensar em 4 nomes. Mas os três mais importantes são Emile Durkheim, que é o cara que funda a sociologia como ciência mesmo, como ciência humana, como ciência social. Max Weber. O Weber vai dar um respaldo muito grande para a sociologia no início do século XX, com algumas das obras que são até hoje pilares dessa sociologia. E o próprio Karl Marx, com seus estudos sobre economia, sobre política, sobre estrutura social, ele vai construir uma obra densa e uma obra que nos ajuda, de certa forma, com muita profundidade, a entender as relações, os contextos que estavam ali no final do século XIX, início do século XX. Óbvio que Marx escreve sobre o século XIX, já que ele viveu e morreu no século XIX. Mas, de certa forma, o que ele pensou e escreveu lá atrás nos toca até hoje, em pleno século XXI. O quarto nome que eu acrescentei a essa lista, mas que não chega a ter o peso e a influência desses outros três, é o de Auguste Comte, o pai do positivismo, e que, de certa forma, deu algumas contribuições para a constituição da sociologia, uma ciência das humanidades, uma ciência humana. Tranquilo até aqui? Então, imagina, o que é que a sociologia contemporânea difere? O que é que ela se distancia e o que é que ela se mantém próxima da chamada sociologia clássica? Bom, o primeiro ponto eu acho que o mais relevante para a gente discutir, para a gente ter como ponto de partida, são os métodos. Bom, os métodos da sociologia, da chamada sociologia clássica, são métodos embrionários. São métodos que estão sendo constituídos no momento ou no contexto em que a sociologia está surgindo. Então, quando, por exemplo, todos aqueles fenômenos sociais de violência, de pobreza, de
exploração de mão de obra, de trabalho infantil, de baixos salários para mulheres e crianças, da própria organização das cidades pós-revolução industrial, todos esses contextos eles estão efervescendo na história e esses homens estão de certa forma vivenciando todos esses movimentos e os reflexos desses movimentos e produzindo ali ainda sem precedentes, construindo uma sociologia no fazer, na prática, na ação. Hoje, o pensamento e as obras desses chamados clássicos, desses sociólogos clássicos, ainda servem de base, ainda servem de referência para os chamados sociólogos contemporâneos. No entanto, a metodologia avançou significativamente. A própria coleta de dados, a forma como a sociologia hoje trabalha com diálogo com outras áreas do conhecimento humano, como a história, como a sociologia, como a antropologia, como ela coleta esses dados e faz uma leitura sociológica desses dados, o próprio uso da estatística na produção do conhecimento e das tecnologias disponíveis para a produção desse conhecimento tem dado à sociologia contemporânea um leque muito mais amplo de possibilidades, ou seja, ainda mais alternativas para investigar a fundo as problemáticas e as dinâmicas sociais desse século XX, que é o século passado, e desse século XXI, que é o século que nos encontramos. Então, a sociologia clássica ela surge como pedra de fundação do que a gente sabe como sociologia, e a sociologia contemporânea bebe nessa fonte para construir ela própria os seus métodos, as suas formas de trabalho. Vamos adiante? Bom, fechar aqui a webcam e vamos lá. Bom, como eu disse, a sociologia contemporânea ela vai buscar inovações metodológicas para se adequar melhor à investigação dos fenômenos sociais que, em grande medida, são diferentes daqueles nos quais os clássicos estavam inseridos. A sociologia contemporânea ela tem também procurado superar as diferenças da sociologia clássica. Por exemplo, a contradição entre teoria e ação, como se fossem coisas completamente isoladas e que uma seguia num rumo e outra seguia em outro, quando na verdade a sociologia contemporânea tem aproximado essas duas áreas, tanto da teoria quanto da prática. Por quê? Porque essa prática passa agora a ser respaldada por essa teoria na investigação da sociedade. Essa contradição entre indivíduo e sociedade, que foi um tema recorrente tanto na obra de Marx quanto na de Durkheim, e o próprio Max Weber, quando tenta conciliar isso em sua teoria da ação social, ainda assim deixa claro que a sociedade acaba prevalecendo sobre os indivíduos, quando nos deixa entender de que as ações sociais dos indivíduos elas passam a ter validade quando elas dialogam com as ações sociais de outros indivíduos presentes dentro dessa sociedade. A dicotomia ou a contradição entre cultura e natureza, ou seja, mundo cultural e mundo natural, e diversos outros exemplos, diversas outras abordagens que a sociologia contemporânea vai procurar superar na medida em que ela vai avançando, na medida em que ela vai ampliando a abordagem dos conhecimentos sociológicos sobre seu objeto de estudo, que é a sociedade. Bom, assim, as contribuições das correntes sociológicas na América do Norte, na Europa e no Brasil. Na aula de hoje a gente vai ver América do Norte e Europa, e a sociologia no Brasil vai ser uma aula à parte, já que a gente tem algumas outras tantas questões que nos tocam diretamente enquanto povo brasileiro e que precisam de um pouco mais de cuidado e um pouco mais de atenção, porque fazem parte do nosso cotidiano e às vezes nos passam despercebidos.
Vamos ao próximo slide. Bom, a sociologia na América do Norte. Bom, voltando aqui. Bom, a sociologia na América do Norte, ela, a partir do início do século XX, ela começa a ser ensinada em universidades. Com que objetivo? Bom, os Estados Unidos está passando por um processo de transformação extremamente intenso, com imigrações, com um fluxo muito grande de pessoas para aqueles espaços. A gente precisa lembrar que, de certa forma, a Europa, no começo do século XX, ela está em conflito, ela está vivenciando a Primeira Guerra Mundial, e os Estados Unidos acaba sendo, de certa forma, esse epicentro do capitalismo mundial. Então, a sociologia começa a ser ensinada na história, você na universidade, e você começa a ter pessoas formadas em sociologia. Por quê? Porque a sociologia passa a representar uma demanda social. De que maneira, Theo? Uma demanda social, uma necessidade social. Por quê? Porque como o país está passando por transformações profundas, essa sociologia ela vai investigar os impactos que essas transformações, por exemplo, as imigrações, o crescimento e desenvolvimento desenfreado das cidades, a criação e o crescimento das zonas periféricas dentro dessas cidades, os imigrantes e os subempregos, a violência gerada pela ausência de emprego. Então, a sociologia ela vai investigar tudo isso e ela vai deixar claro para o governo, para as instituições, a partir de seus estudos, quais são os impactos de todos esses fenômenos sociais no modelo capitalista. Como essa sociedade vai ser afetada, vai ser impactada por todas essas transformações sociais. Deixa eu fechar aqui. E aí a gente tem esses temas como temas recorrentes de um grupo de pesquisadores chamado de a Escola de Chicago, que vão exatamente investigar os impactos dessa imigração, da violência urbana, da pobreza, do crescimento desenfreado das cidades. E a gente tem nomes importantíssimos como John Dewey, a gente tem o George Herbert Mead e principalmente o Robert Ezra Park, que vai desenvolver um método chamado método de observação participante. Olha que coisa interessante. O Ezra Park vai colocar os seus alunos, os estudantes que ele tutela, que ele cuida, que ele ensina, na linha de frente dessas pesquisas. De que maneira? Enviando essa galera para os bairros periféricos, para os prostíbulos, para as fábricas, literalmente para a periferia. E coloca esses estudantes para conviverem, para vivenciarem ali como observadores participantes da realidade da qual estão estudando. E a partir dessa vivência, a partir desse convívio, esses estudantes passam a absorver um conhecimento sociológico muito mais significativo e aprofundado. Por quê? Porque eles não estão apenas estudando essas discussões, esses debates nos livros. Eles estão vivenciando na prática esse labor, esse trabalho em busca da sobrevivência, os impactos que a violência urbana, os impactos que a imigração tem provocado naqueles espaços. Então, essa observação participante acaba sendo uma metodologia extremamente ousada para o desenvolvimento da sociologia na Escola de Chicago. Tranquilo até aqui? Deixa eu ver o próximo tópico para a gente avançar. Não vou nem fechar o webcam. Só que aí, galera, apesar de ter um prestígio muito grande, apesar de ter ali nos Estados Unidos e de certa forma no mundo, a Escola de Chicago tem uma produção sociológica muito importante e impactante no mundo inteiro,
não à toa a gente está estudando ela aqui agora, mas ela começa a perder espaço, ela começa a ficar um pouco à margem. Por quê? Porque ela começa a fazer pesquisas quantitativas para ver, por exemplo, quais são os índices de pessoas que vão votar num determinado partido, num determinado candidato. Quais são, por exemplo, os programas preferidos da maioria da população? Quais são os produtos consumidos por essa população? Quais são as marcas mais benquistas por essa população? Ou seja, a sociologia começa a se desviar nesse contexto de um trabalho mais crítico, de um trabalho mais reflexivo da produção do conhecimento e passa a responder a demandas do capitalismo, demandas que vão determinar, de certa forma, os rumos da política estadunidense, como também acabam influenciando e determinando os rumos do consumo, do mundo do consumo norte-americano. Então, quando ela passa a fazer esse tipo de investigação, a fazer esse tipo de trabalho, ela acaba sendo deixada de lado e perdendo muito do seu prestígio social. Tranquilo até aqui? Vamos adiante. Bom, uma outra parte vamos dizer, da sociologia norte-americana é constituída como um grupo que estuda as estruturas sociais. Desse grupo, destacam-se dois nomes em particular, o Talcott Persson e o Robert King Merton. Eles acabam, de certa forma, abordando a realidade social a partir de referências clássicas. O Persson, por exemplo, ele acaba invocando, ou seja, fazendo uso do conceito de ação social de Max Weber, que a gente já estudou, e só que ele vai dizer o seguinte, que as ações humanas, a forma como os indivíduos se comportam dentro da sociedade, elas são fundamentais para determinar os rumos que essa sociedade toma. Então, essa ação humana acaba impactando de forma determinante na estrutura social. Já o Robert King Merton vai dizer que a supremacia, a importância das estruturas sociais, elas são superiores às liberdades individuais. Ou seja, se você é parte de uma sociedade, se você faz parte de um organismo vivo que é a sociedade, as leis, as regras, as normas, os valores sociais presentes dentro dessa sociedade, elas precisam necessariamente serem mais importantes do que qualquer indivíduo presente dentro dessa sociedade. Por isso que ele diz que as estruturas sociais, elas são mais importantes que as liberdades individuais, elas são mais importantes que os próprios indivíduos. Seguindo ainda dentro dos Estados Unidos e nessa discussão, a gente acaba parando para refletir sobre o outro ramo da sociologia estadunidense, como a ideia de construção social. Esses sujeitos que tentam resolver, ou pelo menos ampliar, o debate sobre o papel do indivíduo e o papel da sociedade na relação entre eles, vão defender que a realidade social é um resultado dessas ações, desses indivíduos. O Peter Berger e o Thomas Luckmann, eles vão reforçar de certa forma um pouco do que o Persson e o Merton dizem, quando dizem que as relações sociais elas impactam diretamente as estruturas, elas impactam diretamente o que a gente constrói nas relações sociais. E aí, o Erving Goffman vai apresentar um conceito muito interessante, que ele chama de microfenômenos, os chamados microfenômenos sociais. Olha o que ele diz.
O processo de interação entre as pessoas é frágil e precisa ser regulado por ritos e regras de convivência. Assim, quando os indivíduos saem de seus papéis de atores sociais, sobre os quais sua imagem foi construída, relaxam e mostram efetivamente quem são. O que é que o Goffman está querendo dizer? Ele está dizendo para a gente que, deixa eu simplificar, como se a gente convivesse em sociedade vestindo máscaras, como se a gente convivesse em sociedade cheio de papéis pré-estabelecidos que nos dizem exatamente o que fazer, quando fazer, por que fazer. Se em algum desses momentos a gente se distrai e age de uma outra forma, isso fala mais de quem nós somos espontaneamente e livres das amarras sociais. Eu vou casar essa fala com um conceito que vocês viram lá no 8º ano, quando vocês estavam estudando o conceito de ética. O conceito de ética aponta para o sentido da gente cumprir as regras sociais, mesmo que a gente não esteja sendo observado. É pela simples consciência de saber o que é certo e o que é errado e optar pelo que é certo que configura alguém como um ético. É a mesma coisa que Goffman, de certa forma, está nos colocando. Ele está dizendo que a sociedade nos impõe papéis e a gente aceita seguir esses papéis. Mas alguns sujeitos os seguem de forma tão mecânica e são obrigados a isso, mesmo que aqueles papéis não representem a essência desse sujeito, a forma de comportamento desse sujeito. Então, no momento de relaxamento, no momento de esquecimento, no momento de vida espontânea, descontraída, ele sai dessa regra de convivência e age como naturalmente ele gostaria. Se vocês quiserem simplificar ainda mais o entendimento desse exemplo, veja como as redes sociais recentemente se tornaram um palco para que as pessoas escancarem seus preconceitos mais nocivos, seus preconceitos mais ridículos, mais imbecilizados. Por que isso agora tem se mostrado como algo normal, como algo comum? Porque as redes sociais, de certa forma, elas abriram um espaço muito grande para que essas pessoas se sentissem à vontade para manifestarem os seus ódios, as suas raivas sobre determinadas parcelas da sociedade. Primeiro, em alguns pontos, porque estão protegidas por um IP e pela ilusão de estarem ocultos. Segundo, porque perceberam que, diferente do que eles acreditavam, que eram poucos, eles têm se descoberto em números cada vez maiores. E como um grupo cada vez maior, eles se sentem protegidos por compartilharem entre si uma determinada opinião. Daí você vê, por exemplo, atos de homofobia, de LGBTfobia, racismos os mais variados possíveis, não apenas pela questão de peles, mas também pelas questões de nacionalidade de outros países que alguns sujeitos consideram como inferiores. Então, percebam que o que é que Goffman está nos dizendo? Que, às vezes, quando a gente para de se adequar a essas normas sociais, aparecem para a sociedade quem de fato nós somos. Tranquilo até aqui? Vamos para o próximo tópico? Eu vou fechar a webcam aqui para ir para o próximo tópico. Bom, a sociologia na Europa. Esses, na verdade, são nomes importantíssimos do que a gente chama de sociologia contemporânea. E esses caras, eles foram muito, mas muito influenciados pelo pensamento de Marx e pelo pensamento de Max Weber. Se a gente tirar para pensar, esses dois aqui não são sociólogos, são historiadores, a gente vai ter
uma presença marcante nas discussões sobre classes sociais, sobre conflitos de classes, sobre problemas sociais do texto de Marx, do texto marxiano, presente nas obras desses sujeitos, do Manuel Castells, do Jean-Loge Kinney, do Eric Hobsbawm, que é historiador, do Edward Thompson, que também é historiador. E aqui, os dois de baixo, Norbert Elias, polonês, e o Pierre Bourdieu, francês, esses dois fazem uso mais sistemático da obra do Max Weber. Óbvio que aqui no Norbert Elias aparece um pouco do Marx, mas esses dois em particular fazem uma reinterpretação, fazem uma ampliação das discussões implementadas pelo conhecimento de Max Weber. Tranquilo? Vamos ao próximo tópico? Bom, configuração social. Norbert Elias procurou conciliar a dicotomia entre indivíduo e sociedade. De que forma? Bom, esse conceito de configuração aqui representa as relações sociais que são constituídas pela interdependência dos indivíduos. O que seria essa interdependência? Norbert Elias está querendo dizer que o indivíduo que menos depende de suas relações sociais, aquele que menos sofre os impactos da sociedade, ele está apto para liderar, ele está apto para dominar. Por quê? Porque ele consegue se distanciar da sociedade para observá-la, para perceber suas contradições, para perceber seus pontos positivos e seus pontos negativos. E ele tem uma vantagem frente aos outros indivíduos que apenas convivem, que apenas se relacionam. Logo, a sociedade não existe independente dos indivíduos. E estes, por sua vez, são forjados pela sociedade que os envolve. Aqui a gente vai pensar o seguinte: o que é, em essência, uma sociedade? Uma sociedade é, quer queira, quer não, o somatório dos indivíduos que fazem parte de sua existência. E o que são os indivíduos? Os indivíduos são, de certa forma, direta ou indiretamente, reflexo dos valores pregados por uma determinada sociedade. Então, as sociedades e eles, os indivíduos, dependem um da existência do outro. Só que o pertencimento de alguns indivíduos a sociedades específicas, as várias sociedades, cada uma com suas especificidades no mundo, eles acabam sendo forjados, sendo moldados a partir desses valores. Tem uma expressão francesa que eu gosto muito, vocês conhecem porque eu já falei em sala, que é goût de l'effort, o gosto do esforço. Muito cultuada na França, os franceses têm um prazer imenso de entenderem que o esforço é uma etapa do processo na direção de algum projeto, da execução de algum projeto. Que o esforço é algo que precisa ser encarado e vencido para se alcançar o sucesso. A sociedade brasileira, e a gente faz parte dela, a gente é muito favorável a atalhos. A gente podendo pegar um atalho, a gente quase sempre o faz. E a gente quase nunca pondera quais são os pontos negativos desses atalhos. A gente simplesmente pega e vai. Os franceses não, eles optam pelo esforço. Então vejam como cada uma dessas sociedades acaba desenvolvendo características específicas, pontuais em seu povo. Tranquilo? Viu como fica bem simples quando você presta atenção? Vamos ao próximo tópico. A luz está doendo no meu olho. Vamos lá, vou fechar aqui. Bom, a sociologia relacional. Pierre Bourdieu realizou, entre outros, estudos sociológicos que envolvem a educação e o desenvolvimento da cultura.
Ele fez esses estudos no sentido de perceber, de entender, de certa forma, o papel que essas duas áreas do conhecimento têm para o fortalecimento das sociedades em geral. Mas Pierre Bourdieu também desenvolveu a chamada teoria do hábitos. E essa teoria do hábitos, ele vai dizer que ocorre uma internalização das normas sociais, implícitas ou explícitas, que orientam os indivíduos em suas ações. Ou seja, a gente se habitua a fazer algo de uma determinada forma que a gente acaba fazendo o tempo todo e nem percebendo, e nem notando que está reproduzindo uma determinada ação, um determinado valor social, uma determinada forma de se comportar. Exemplo, é, o que é belo e o que é feio? A gente viu esse conteúdo no ano. Lembra quando a gente estava discutindo o conceito de belo, o conceito de feio, e como a arte se apropria desses conceitos no debate sobre a ideia de estética dentro da filosofia? Olha que coisa interessante. Você já parou para pensar que quando você diz isso é feio ou isso é bonito, essa não é uma opinião sua? Você já parou para pensar que quando você, na maioria das vezes, diz isso é bonito ou isso é feio, você está reproduzindo um valor social? Imagina o seguinte, imagina você indo para uma festa da escola com um vestido da sua avó. Aquele mesmo vestido que na época em que ela usou, quando tinha sua idade, era lindo. A fez chamar a atenção de inúmeros olhares para perceber o quanto aquele vestido era bonito. No entanto, como a gente é submisso a uma ideia chamada moda, e a moda é passageira, se você for à rua com esse vestido, provavelmente as pessoas vão chamar o vestido de feio, de ultrapassado, de cafona. Por quê? Porque os valores de belo hoje não aceitam aqueles valores de belo em outros momentos. No entanto, a gente reproduz essa ideia de belo e de feio como se fossem nossas. A gente olha para o que gosta e diz que é belo porque a gente acha que é uma opinião nossa, mas é uma opinião do sistema do qual a gente faz parte. A gente julga que algo é feio, que algo é repugnante, amparado por esse mesmo sistema. Pense nisso. Tranquilo? Vamos ao próximo slide. Acho que é o último. Esse é bem pequenininho. Bom, e a indústria cultural e a sociedade global. Essa galera aqui, gente, vocês vão estudá-los mais à frente em filosofia de forma bem mais aprofundada. No livro de sociologia, eles aparecem muito mais como referências do que necessariamente para serem aprofundados. Bom, o que a gente chama de Escola de Frankfurt foi um grupo de intelectuais alemães, sua grande maioria, que começaram a investigar o surgimento do sistema de comunicação de massa e como esse sistema de comunicação de massa induzia as pessoas, olha o vírus, que raiva. Bom, como esse sistema de comunicação induzia as pessoas para o consumo. A indústria cultural é um conceito criado por dois dos membros da Escola de Frankfurt que vão debater, que são Adorno e Horkheim, Theodor Adorno e Max Horkheim, que vão discutir, por exemplo, a superficialização das obras de arte transformadas em produtos e esvaziadas de seu sentido primordial, que é o de nos fazer refletir, de nos fazer sentir. Esses pensadores vão desenvolver esse conceito de teoria de indústria cultural e como essa indústria cultural nos induz ao consumo, a uma vida superficial, a uma vida mecânica, sem reflexão, sem tempo para nada, onde a gente mergulha num ciclo como se fosse uma rodinha de ratos correndo para consumir
mais e mais e mais e mais. A gente tem ali um outro cara chamado Guy Debord. Guy Debord é um francês que no ano de 1968, 68, publicou um livro interessantíssimo, eu até tenho ele aqui, A Sociedade do Espetáculo. Deixa eu ver se eu mostro pelo menos a capa para vocês. Aqui. Ele escreveu esse livro, velho. A Sociedade do Espetáculo, Guy Debord. Debord. Bom, nesse livro, A Sociedade do Espetáculo, ele vai construir um debate muito interessante sobre como nós passamos a espetacularizar a miséria alheia. Como a gente passou a assistir de casa, dos lugares mais seguros possíveis, da televisão ou ouvir do rádio, as misérias que afetam a vida de outros. E a gente faz isso como se fosse ficção, como se fosse um espetáculo, como se aquilo de certa forma não nos tocasse enquanto seres humanos e que quando a gente quisesse era só apertar o botão de desligar e aquilo desapareceria. Uma das partes que mais me choca nesse livro e que me fez, na época que eu li a primeira leitura, uma reflexão muito extensa. Eu levei uma cara pensando sobre isso, inclusive discuti com uma amiga que era arquiteta, que é arquiteta. Eu disse para ela, caramba, eu tinha uma visão muito positiva da ideia de urbanização. E aí o Guy Debord faz uma provocação absurda nesse livro, quando ele diz assim, a urbanização é uma adequação do natural, ou seja, da natureza ao capital. Caramba, olha a paulada dessa fala. Ele está dizendo que quando a gente acha que a gente está conseguindo incorporar a natureza à urbanidade que o progresso nos trouxe, ele está dizendo que não, que a gente não está fazendo isso de forma que seja harmônico. A gente só está pegando a natureza e formatando ela dentro do modelo que o capitalismo concebe. E, por fim, daqueles pensadores que lá estão, está o nome de Jünger Habermas. Habermas vai defender a tese, a teoria de que as civilizações elas são muito distintas em seus valores norteadores. Existem civilizações que não estão nem aí para o desenvolvimento capitalista, para o desenvolvimento do capital, que vivem suas vidas, que vivem seus padrões, independentes das relações comerciais e capitalistas. Mas que existem outras civilizações que só pensam nisso independente do resto. É como se a vida só bastasse pela economia. Parece estranho porque parece que a gente está falando de agora, né? Se bem que o Habermas ainda está vivo. Apesar de ser de 1929, ele ainda está vivo. Está com 90 anos. O Habermas, ainda assim, ele tem a crença de que a gente vai melhorar enquanto humanidade. A gente vai melhorar enquanto sociedades. Ele tem um conceito chamado de ação comunicativa, que ele diz que o mundo vai se tornar melhor quando a gente for capaz de estabelecer essas relações humanas a partir do diálogo e que esse diálogo gere consenso. Olha o que ele disse. Ele não está falando de maioria e minoria. Ele está falando de que você vota e quem votou, quem teve o maior número de votos, vence. Não. Ele está falando que através do diálogo a gente seja capaz de expor nossas ideias e criar consensos em torno dessas ideias. Que você seja capaz de ser convincente o suficiente e eu me torne humilde o suficiente para ouvi-lo e reconhecer que sua ideia é melhor que a minha e deixar a minha de lado e abraçar a sua. Tranquilo? Se você ficou com alguma dúvida, anota no seu caderno. Na próxima live, para tirar dúvidas, eu esclareço todas elas. Se bem que eu acho que não vai ficar mais dúvida nenhuma, não.
Dá uma lida no capítulo, vai facilitar demais a compreensão. Tranquilo? No mais, forte abraço e tchau, tchau.